Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1860. Concordância Espírita e Cristã. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grande Boulogne, antigo vice-cônsul da França. Senhor Presidente, desejando ardentemente fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçado a deixar a França brevemente, venho solicitar a honra de ser aceito como membro correspondente. Tenho a vantagem de vos conhecer pessoalmente e não necessito vos dizer com que interesse e simpatia acompanho os trabalhos da sociedade. Li vossas obras, bem como as do Barão de Gudenstubbe, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Como protesto aqui a minha firme vontade de viver e morrer como cristão, esta declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé, e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Na minha opinião, eis como as duas coisas se associam. 1. Deus, Criador de todas as coisas. 2. Objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. 3. No universo criado, 3 reinos principais: o reino material ou inerte, o orgânico ou vital, o intelectual e moral. 4. Tudo é criado e submetido a leis. 5. Os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem irresistivelmente, e por eles a harmonia jamais é perturbada. 6. Como os 2 primeiros, o terceiro reino está submetido a leis, mas goza do estranho poder de subtrair-se a elas. Possui a terrível faculdade de desobedecer a Deus, é o que constitui o livre-arbítrio. O homem pertence simultaneamente aos 3 reinos, é um espírito encarnado. 7. As leis que regem o mundo moral estão formuladas no Decálogo, mas se resumem neste admirável preceito de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. 8. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Ora, Deus não permite que tal perturbação persista, e a ordem deve ser necessariamente restabelecida. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral, e esta lei está contida por inteiro na palavra expiação. 10. A expiação efetua-se, primeiro, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segundo, pelo arrependimento e as provas. Terceiro, pelas preces e as provas do justo, unidas ao arrependimento do culpado. 11. A prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador, mas com esse arrependimento, a prece do justo e sua penitência em favor do culpado basta a eterna justiça e o crime é perdoado. 12. A vida e a morte de Jesus põem em evidência esta adorável verdade. 13. Sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude.
14. O que é a virtude? A coragem no bem. 15. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem, e de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. 16. Qual a mais bela de todas as virtudes? A caridade. 17. O que é a caridade? É o atributo especial da alma que, em suas ardentes aspirações para o bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. 18. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada expia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, expia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade uma virtude. 19. Ao encarnar os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Criar, para uma parte do mundo espiritual, uma situação sem a qual não existiria nenhuma das grandes virtudes que nos enchem de respeito e de admiração. Com efeito, sem o sofrimento não há caridade. Sem o perigo não há coragem. Sem o infortúnio não há devotamento. Sem a perseguição não há estoicismo. Sem a cólera não há paciência, etc. Ora, sem a corporeidade, com o desaparecimento desses males, desapareceriam essas virtudes. Para o homem, um pouco desprendido dos laços da matéria, neste conjunto do bem e do mal, há uma harmonia, uma grandeza de ordem mais elevada que a harmonia e a grandeza do mundo exclusivamente material. Isto responde, em poucas palavras, às objeções fundadas sobre a incompatibilidade do mal com a bondade e a justiça de Deus. Seria preciso escrever volumes e mais volumes para desenvolver convenientemente essas diversas proposições. Entretanto, o objetivo desta comunicação não é oferecer à sociedade uma tese filosófica e religiosa. Eu quis apenas formular algumas verdades cristãs em harmonia com a doutrina espírita. Em minha opinião, tais verdades constituem a base fundamental da religião e, longe de enfraquecer-se, fortificam-se com as revelações espíritas. Permito-me também externar uma queixa contra os ministros do culto que, enceguecidos pela demoniofobia, recusam o esclarecimento e condenam sem exame. Se os cristãos abrissem os ouvidos às revelações dos Espíritos, tudo quanto no ensino religioso perturba nossos corações ou revolta a nossa razão, desvanecer-se-ia de repente. Sem se modificar em sua essência, a religião ampliaria o círculo de seus dogmas e os lampejos da verdade nova consolariam e iluminariam as almas. Se é certo, como diz o padre Ventura, que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam invencivelmente por traduzirem nos atos ordinários da vida, é bem evidente que uma nação iniciada no Espiritismo tornar-se-ia a mais admirável e a mais feliz das nações. Que uma sociedade verdadeiramente cristã seria perfeitamente feliz,
Concordo, mas o ensino religioso tanto se faz pelo temor quanto pelo amor, e os homens dominados por suas paixões, querendo a qualquer preço se libertar dos dogmas que os ameaçam, serão sempre tão numerosos que o grupo dos cristãos perseverantes constituirá sempre uma fraca minoria. Os cristãos são numerosos, mas os verdadeiros cristãos são raros. Não acontece assim com o ensino espírita. Embora sua moral se confunda com a do cristianismo e com este pronuncie palavras cominatórias, há tão rico tesouro de consolações, é, ao mesmo tempo, tão lógico e tão prático, lança uma luz tão intensa sobre o nosso destino, afasta tão bem as trevas que perturbam a razão e as perplexidades que atormentam os corações, que, na verdade, parece impossível a um espírita sincero negligenciar um só dia trabalhar pelo seu progresso, e assim não contribuir para restabelecer a harmonia perturbada pelo transbordamento das paixões egoístas e cúpidas. Pode-se, pois, afirmar que, propagando as verdades que temos, a felicidade de conhecer, trabalhamos pela humanidade, e nossa obra será abençoada por Deus. Para que um povo seja feliz, é necessário que o número dos que querem o bem, que praticam a lei da caridade, supere o dos que querem o mal e só praticam o egoísmo. Creio em minha alma e estou consciente de que o Espiritismo, apoiado no cristianismo, é chamado a operar esta revolução. Imbuído de tais sentimentos e querendo, na medida de minhas forças, contribuir para a felicidade de meus semelhantes, ao mesmo tempo em que busco tornar-me melhor, peço, Senhor Presidente, para fazer parte da vossa sociedade. Aceitai, etc. De Grande Boulogne, doutor em medicina, antigo vice-cônsul da França. Observação. Esta carta dispensa comentários e cada um apreciará o elevado alcance dos princípios nela formulados, de uma maneira ao mesmo tempo tão profunda, tão simples e tão clara. São esses os princípios do verdadeiro espiritismo, que certos homens ousam ridicularizar, pois reclamam o privilégio da razão e do bom senso, por não saberem se têm uma alma e não fazerem diferença entre o seu e o futuro de uma máquina. Acrescentaremos apenas uma observação. Bem compreendido, o Espiritismo é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas que se extinguem, contribuindo para a melhoria das criaturas. Provocará pela força das coisas o melhoramento das massas, e não está longe o tempo em que os homens haverão de compreender que nesta doutrina encontrarão o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos. E isto por uma razão muito simples, é que ela destrói o materialismo, que desenvolve e alimenta o egoísmo, fonte perpétua de lutas sociais. Ele dá uma razão de ser. Uma sociedade cujos membros fossem guiados pelo amor do próximo, que inscrevesse a caridade no frontispício de todos os seus códigos, seria feliz e, em breve, veria apagarem-se os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar esse prodígio, e o fará, apesar dos que ainda o agridem, porquanto passarão os agressores, mas o Espiritismo permanecerá. Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1860.
O Trapeiro da Rua Desnoyers. Sociedade, 29 de junho de 1860. Sob o título de Cenas de Feitiçaria no século XIX, o Droit relata o seguinte, abre aspas, um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na Rua Desnoyers. O senhor Lesage, ecônomo do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua. Desde algum tempo, projéteis vindos não se sabe de onde vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados, e até dos chamados carvões de Paris. A doméstica do senhor Lesage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou por requerer a assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o senhor Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido e, a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o senhor Vaillant, oficial de justiça, cujo nome convinha perfeitamente, numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. Com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se em pó. Sem se perturbar, o senhor Vaillant serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que, outrora, Junot se servira da terra levantada pela bomba. Em 1847, ocorreu um fato análogo na Rua Desgres, cujo relato então fizemos. Um tal L., mercador de carvão, também seria alvo a fantásticos sagitários. E essas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro, havia um terreno vago, em meio ao qual se achava a antiga igreja da Rua Desgres, hoje Escola dos Frades da Doutrina Cristã. A princípio, imaginaram que de lá partiam os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio senhor L. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir o contrato. Não foi o que se deu com o senhor Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha e, aliás, estava muito contente com o seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito conduzido pelo senhor Roubault, comissário do bairro da Sorbonne, esclareça o mistério, que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto excessivamente prolongada.
Fecha aspas. 1. Abre parênteses. A São Luís. Fecha parênteses. Teríeis a bondade de dizer-nos se são reais os fatos acima relatados? Quanto à sua possibilidade, não duvidamos. Resposta de São Luís. Sim, os fatos são verdadeiros, apenas a imaginação dos homens os ampliou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são verdadeiros. Tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Observação. Desde então tivemos a oportunidade de ver o próprio Sr. Lesage, que nos honrou com sua visita e não somente confirmou os fatos, mas os completou e retificou em vários pontos. São Luís tinha razão ao dizer que foram ampliados pelo medo ou pela ironia. Com efeito, a história da poeira recolhida estoicamente pelo corajoso oficial de justiça, à guisa de Junot, foi uma invenção do divertido jornalista. No próximo número, daremos uma relação completamente exata dos fatos com as novas observações que terão ensejado. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Resposta de São Luís. Estas são sempre causadas pela presença da pessoa atacada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde se acha, quer cometer maldades e até mesmo fazê-lo mudar-se. 3. Perguntamos se, entre os moradores da casa, existe alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica e involuntária? Resposta de São Luís. É mesmo necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Fica na inação, até que se apresente ali alguém cuja natureza lhe seja conveniente. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. 4. Esses espíritos são sempre de ordem muito inferior. A aptidão para lhe servir de instrumento é uma presunção desfavorável à pessoa? Isso não denota uma simpatia com os seres dessa natureza? Resposta de São Luís. Não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevado se for moralmente, mais se atraem os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. 5. Onde o espírito obtém os projéteis de que se serve? Resposta de São Luís. Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares. Uma força proveniente de um espírito os lança no espaço, caindo no local designado pelo espírito. Quando não existem nesses lugares pedras, carvões, etc., podem por eles ser fabricados muito facilmente. Observação. Na revista do mês de abril de 1859, publicamos a teoria completa desses tipos de fenômenos, nos artigos Mobiliário de Além-Túmulo e Pneumatografia ou Escrita Direta. 6. Julgais que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Resposta de São Luís. Evocai-o, se quiserdes, mas é um espírito inferior que só dará respostas muito insignificantes. Sociedade, 29 de junho de 1860. 1.
Evocação do espírito perturbador da rua Desnoyers. Resposta: por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura. 2. Mesmo que nos atirasses pedras, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as podes lançar. Resposta: aqui talvez não pudesse, tendes um guarda que vela bem por vós. 3. Na rua Desnoyers havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa? Resposta: certamente encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir, porque sou alegre, às vezes gosto de me divertir. 4. Qual era a pessoa que te servia de instrumento? Resposta: uma criada. 5. Ela te servia de auxiliar sem que eu soubesse? Resposta: oh, sim, pobre menina. Era a mais apavorada. 6. Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir efeitos semelhantes? Resposta: bem que eu poderia encontrar uma se ela quisesse prestar-se a isso, mas não para manipular aqui. 7. Podes designá-la? Resposta: sim, ali à direita daquele que fala. Ele usa óculos. Observação. Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade, que é um pouco médium escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito. 8. Ages com objetivo hostil? Resposta: não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens se apoderam de tudo, tirarão sua vantagem. 9. Que queres dizer com isto? Não te compreendemos. Resposta: procurava divertir-me, mas estudais a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. 10. Onde conseguias os objetos que atiravas? Resposta: são muito comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 11. Encontraste todos ou fabricaste alguns? Resposta: nada criei, nada compus. 12. Se não os tivesses encontrado, poderias fabricá-los? Resposta: teria sido mais difícil, mas, a rigor, a gente mistura matérias e isto faz um todo qualquer. 13. Dize-nos agora como os lançaste? Resposta: ah, isto é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, junto à minha, menos material. Assim, pudemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Abre parênteses, vide a nota que segue a evocação. Fecha parênteses. 14. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo? Resposta: há muito tempo, há bem uns 50 anos. 15. Que eras em vida? Resposta: não era grande coisa, costurava molambos neste bairro. Algumas vezes me diziam tolices porque gostava muito do licor vermelho do ingênuo Noé. Assim eu queria que todos sumissem daqui. 16. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondeste às nossas perguntas? Resposta: eu tinha um orientador. 17. Quem é esse orientador?
Resposta: o vosso bom rei Luís. Observação: esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que parecem ultrapassar o alcance do espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há de surpreendente tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum, mas, notável particularidade nesta circunstância, a influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. A das respostas onde interferiu é mais regular e corrente. A das outras é angulosa, grosseira, irregular, geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. 18. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Resposta: ainda não. Erro. Pensam tão pouco em mim aí na terra que ninguém ora por mim. Assim, não sou ajudado e não trabalho. 19. Qual era teu nome quando vivias? Resposta: Jeane. 20. Muito bem, oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Resposta: antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouvistes a mim e estou contente. Jeane. Observação: a explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada há tempos por outros espíritos, quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza e não é mais maravilhoso que os demais efeitos, cujas causas desconhecemos. Esta teoria se acha completamente desenvolvida nos números da revista de maio e junho de 1858. Diariamente, a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos devia resultar em melhor compreensão da sua possibilidade e, por isso mesmo, dar convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e o como. Acrescentamos que para muitos essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso, repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações das leis da natureza, nem tendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Quando ocorrem espontaneamente, como na rua des Noyers, quase sempre encontramos oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849, fatos semelhantes ocorreram na rua des Grès, perto da Sorbonne. O senhor Lerible, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerandos de sua representação merecem ser referidos. Abre parênteses, nota. Nota do tradutor. Reproduzimos os considerandos da maneira como se encontram no original francês
inclusive com a repetição de parágrafos idênticos ou quase idênticos. Fim da nota, fecha parênteses. Ano de 1860. 9 de julho. A requerimento do Sr. Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, a rua de Grenelle-Saint-Germain, 64. Eleitor com domicílio em sua propriedade. Eu, Albin Jules Demonche, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à rua des Fosses, Saint-Victor, 43, abaixo assinado, notifico ao Sr. Garat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, citos em Paris, a rua do Croissant, onde, estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei: determinar a inserção, em resposta ao artigo publicado em 27 de junho último, nos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte, feito pelo requerente ao gerente do jornal Droit, com a oferta que faz o requerente de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda o número de linhas que a lei autoriza a publicar. Abre aspas. No ano de 1860, a 5 de julho, a requerimento do Sr. Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, a rua de Grenelle-Saint-Germain, 64, eleitor, domiciliado em sua propriedade. Eu, Albin Jules Demonche, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à rua des Fosses, Saint-Victor, 43. Citei o Sr. François, em nome e como gerente do jornal Droit, nos escritórios do mesmo jornal, citos em Paris, a Praça Dauphine, onde, estando e falando a comparecer a 8 de agosto de 1860, a audiência perante os senhores presidente e juízes que compõem a 6ª Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria de polícia correcional, no Palácio da Justiça de Paris, às 10 horas da manhã, para, considerando que, em seu número de 26 de junho último, e por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da rua des Noyers, o jornal Droit refere que os fatos análogos teriam ocorrido em 1847, numa casa da rua des Grès, que o redator acompanha suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da rua des Grès em 1847 emanavam do próprio locatário, que os teria praticado de má fé, a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel. Tendo em vista que os fatos assinalados pelo jornal Droit realmente ocorreram não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época, a Rua des Grès. Que, muito embora o nome do requerente seja indicado no artigo do Droit, apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria, a dos locais que habitava e, enfim, que a relação dos fatos em exame foram colhidos pelo próprio jornal,
apontam suficientemente o requerente como sendo o autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da Rua des Grès. Visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma das verificações a respeito dos acontecimentos de que se trata teriam sido realizadas e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro, a Rua des Noyers, ficaram sem explicação. Que, ademais, o requerente era proprietário desde 1847 da casa e do terreno que ocupava na Rua des Grès, que a suposição a que chegou o diretor do Droit não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada. Considerando-se que os termos utilizados pelo jornal Droit constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei, que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Droit e que a honra do requerente sofreu, em razão dessa publicidade, uma ofensa cuja reparação lhe é devida. Por esses motivos, resolve aplicar ao Sr. François as penas estabelecidas em lei, condenando-o em pessoa a indenizar o requerente por danos e perdas que este se reserva para reclamar em audiência, os quais declara, no momento, empregar em benefício dos pobres, que, além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris, por conta do citado, que deverá pagar também as custas do processo sob todas as reservas. E, para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas 3,55 francos. Assinado de Monche. Registrado em Paris em 6 de julho de 1860. Recebidos 2,20 francos. Assinado do Perron. Declarando ao supracitado que, se não satisfizer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas 9,10 francos. De Monche. Fecha aspas. Allan Kardec. Revista Espírita. Agosto de 1860. Conversas familiares de além-túmulo. Thilorier, o físico. Thilorier ocupava ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor e pensou em tê-lo encontrado no ácido carbônico, que conseguira condensar. Na época, o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na crônica do Patrie, de 22 de setembro de 1859. Se Thilorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no mártir da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom ao Vitry reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se,
explodiu, feriu gravemente várias pessoas. Custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Tillorier. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas, e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Tillorier. Abre aspas. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Fecha aspas. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Tillorier recolheu-se em seu laboratório, mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos. Andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Quando, por acaso, saía de casa, era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que excitava os transeuntes. Como se fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem os perceber e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele, essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia, conversava no laboratório com um de seus amigos. Então, disse ele, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas? Interrompi-o. Mas já se passaram vários anos. Ah, continuou ele sem desconcertar. Então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importa algumas semanas ou anos, desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas ainda essa força terrível eu a domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava. Posso empregá-la à vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas, ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E, como eu o encarasse com estupefação, palavra de honra que ele duvida do que lhe digo, exclamou rindo. Mas olha esses planos, estes desenhos, e se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não se lhe podia fazer uma só objeção. Em todos os pontos, sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu que não duvidaste de mim, tu cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel, com efeito.
Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah, senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom, um verdadeiro filho da bondade, morrer tão depressa. Mas quem? O senhor Tillorier. Morreu agora mesmo. Infelizmente, ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele, não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus, que não lhe permitira transmitir seu pensamento, sublime ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje, a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa, que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Tillorier tivesse vivido mais alguns dias, quem sabe não teria o ácido carbônico modificado a face do mundo? San. Tillorier havia ou não achado o que buscava? Em todo caso, seria interessante saber o que, a respeito, ele pensava como espírito. 1. Evocação. Resposta de Tillorier. Eis-me alegre em vossa companhia. 2. Desejamos conversar convosco, porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. Resposta de Tillorier. O espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isto será uma garantia da superioridade espírita. 3. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor, e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Resposta de Tillorier. Minha ideia era de tal modo fixa nesse assunto que sonhei, na véspera de minha morte, ou para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. 4. Alguns dias antes de morrer, pensáveis ter encontrado a solução para a dificuldade prática. Achastes realmente esse meio? Resposta de Tillorier. Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico, que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo a que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. 5. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Resposta de Tillorier. Sim. 6. Que pensais dela? Resposta de Tillorier. Pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. 7. Apesar disso, poderíeis responder a algumas perguntas relativas às ciências. Resposta de Tillorier. Sim, por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. 8. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Resposta de Tillorier. Este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro, a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. 9. Que pensais do ar condensado como motor? Resposta de Tillorier.
O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. 10. Que pensais agora do ácido carbônico condensado, utilizado para tal fim? Resposta de Tillorier. Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. 11. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? Resposta de Tillorier. O vapor agora, mais tarde o ar condensado. 12. Tornastes a ver Arago? Resposta de Tillorier. Sim. 13. Discutis entre vós as ciências? Resposta de Tillorier. Algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas, mas quando se volta ao céu, não se pensa mais nisso. E depois, como já vos disse, estou repousando. 14. Ainda uma pergunta por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens, e que muitas descobertas têm essa origem. Mas, como nem todos os espíritos sabem tudo, e por isso procuram instruir-se, poderíeis dizer-nos se alguns deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Resposta de Tillorier. Sim, quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, busca nos segredos da natureza que Deus lhe permite entrever tudo quanto for necessário que ele aprenda para isto. E, quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de apreender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente, esse homem é torturado por um pensamento. Só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maior parte, são inspirados. 15. Somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado o vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Resposta de Tillorier. Pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota. A senhora G, que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação de Tillorier. Viu um espírito que julga ser o dele. 16. Abre parênteses, a São Luís, fecha parênteses. Poderias dizer-nos se realmente foi o espírito de Tillorier que a senhora G viu? Resposta de São Luís. Não é exatamente esse espírito que essa senhora acaba de ver. Mais tarde seus olhos estarão habituados a discernir a forma do perispírito, e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento, é uma espécie de miragem. Nota: as perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. 17. Se os autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens creem inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras?
Resposta de São Luís: é que são iludidos por espíritos enganadores, que, achando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. 18. Como se explica que o espírito escolha, com tanta frequência, homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? Resposta de São Luís: são os cérebros desprovidos de previsão humana, os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. 19. Mas então é a ciência que sofre com isso, e isto não explica porque o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz. Resposta de São Luís: a ciência não sofre, porquanto o que um esboça, o outro termina. E durante o intervalo, a ideia amadurece. 20. Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação? Resposta de São Luís: o desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria. É preciso que ele siga o seu curso. 21. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam seus elementos? Não faltavam homens capazes de a fecundar. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Resposta de São Luís: para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, mas apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas, inutilmente, para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1860. O suicida da rua Quincapoix. Abre parênteses, nota. Nota do tradutor. Com ligeiras modificações, Allan Kardec inseriu esta passagem em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, sob o título de O Pai e o Conscrito. Fim da nota, fecha parênteses. No ano passado, os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe? Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem,
e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que os outros motivos acarretariam. Abre parênteses, a São Luís, fecha parênteses. Poderíeis dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? Resposta de São Luís: sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. 1. Evocação. Resposta: obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Observação. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para, e procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Resposta: sou indigno de escrevê-la. 3. Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar? Entretanto, o motivo que vos levou a esse ato não provocou qualquer indulgência? Resposta: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos essa punição, dando o máximo de detalhes para a nossa instrução? Resposta: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado à falta de um membro amputado. 5. Vossa ação teve por único motivo salvar o filho, ou concorreram para ela outras razões? Resposta: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. 6. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Abre aspas. Deus é muito bom. Fecha aspas. 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta: sim, obrigado. 10. Abre parênteses. A São Luís, fecha parênteses. Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta de São Luís. Este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura, se não houvera como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações,
não o pune senão de acordo com as suas obras. Observação. Por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino de seu filho. Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra e talvez essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que seria útil ao seu progresso. Sem dúvida, essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa e isso lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre mal. Sem isso, a favor da intenção, poderiam desculpar-se todos os malefícios, até mesmo matar, sob pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos? Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer. E lhe fazemos mais mal do que bem. Uma mãe que mata o filho, na crença de que o envia diretamente ao céu, será menos culpada porque o fez com boa intenção? Com base nesse sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1860. Variedades. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille R., um de seus membros, conforme uma carta de um de seus amigos de Limoges, datada de 18 de julho. Abre aspas. Nesse momento, nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec, por vosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha no momento o herói da aventura. Um soldado da primeira linha, chamado Mallet, foi condenado a 1 mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expiará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim, foram para junto dele 4 soldados do 2º Regimento de Caçadores Montados. A 1h da madrugada, tendo-se levantado Mallet, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1h30 após sua saída. Um abade de Saint-Michel, o Sr. F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã
embora a tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malê que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada. Ele foram respondidas estas palavras, que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar um de profundis, emissas, sou teu irmão, não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos. Eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. Fecha aspas. Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1860. Ditados espontâneos e dissertações espíritas. Recebidas ou lidas nas sessões da Sociedade. Desenvolvimento das ideias. A propósito da evocação de Tillorier, médium, Senhora Costel. Vou falar da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É uma ilusão comum acreditar que uma aptidão especial, para se desenvolver, necessite apenas de um estudo especial. Não. O espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se em seu trabalho, isto é, pelos mais opostos contrastes, deve fazer brotar a seiva das ideias. A originalidade é o contraste das ideias-mãe. É uma das mais raras superioridades. Desde a infância, ela é abafada pela regra absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tillorier, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia limitado à esfera da invenção, isto é, na ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passarem as ideias dos outros. Assim, ficou prisioneiro de sua própria mente. O gênio flutuava ao seu redor, mas, encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir o local tão bem guardado. E Tillorier, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns sábios. Georges, espírito familiar. Mascaradas humanas, médium, senhorita Rouet. Falarei da necessidade singular que têm os melhores espíritos de imiscuir-se sempre nas coisas que lhes são mais estranhas. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política, e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das coisas mais frívolas. Esse defeito comum a todos e a todas não tem outro móvel senão a vaidade, e só esta tem necessidades artificiais. Para a toilette, para o espírito, para o próprio coração, ela busca antes de tudo o que é falso, vicia o instinto do belo e do verdadeiro, leva as mulheres a desnaturar sua beleza, persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses não tivessem esse defeito, uns seriam os mais inteligentes do mundo e outras as mais sedutoras ervas conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza. Tenhamos a coragem de ser nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito como a cor dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão e as repúblicas se estabelecerão, antes que um francês leviano renuncie às suas pretensões de gravidade e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Mascarada contínua,
em que cada um veste a roupa de outra época, ou simplesmente a de seu vizinho, mascarada política, mascarada religiosa, em que, arrastados pela vertigem, todos vós buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto nem vosso ponto de partida, nem vosso objetivo. Delfine de Girardin. O Saber dos Espíritos, médium senhorita Rouet. No estudo do Espiritismo, há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalíveis em nossas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro, certamente. Não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos. Vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo. Estar em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam. Mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para serdes advertidos do que acontecerá amanhã nos negócios políticos e industriais. Haveremos sempre de vos informar sobre o vosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus. Enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Channing. Origens. Médium, Senhora Costel. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim se anuncia no Evangelho de São João, isto é, no começo estava o princípio, e o princípio era Deus, o Criador de todas as coisas, que não hesitou mais na formação do homem que na do globo. Ele o criou tal qual é hoje, dando-lhe, ao sair de suas mãos, o livre-arbítrio e o poder de progredir. Disse Deus ao mar: não irás mais longe. Ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isso é vosso, trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte, no ar, nas ondas, no seio da terra. Trabalhai e amai, não duvideis de vossa origem divina, ela é direta. Não sois os frutos de uma lenta progressão. Não passastes pela fieira animal. Positivamente sois filhos de Deus. Então, de onde provém o pecado? O pecado foi criado por vossas próprias faculdades, dela sendo o avesso e o exagero. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua grande mão e, com a mesma profusão, espalhou a raça humana sobre os mundos, como as estrelas nos céus. Espíritos animados por seu sopro, logo revelaram sua existência aos homens, muito antes dos profetas que conheceis. Outros enviados desconhecidos haviam esclarecido as almas ignorantes de si mesmas,
Simultaneamente com os homens, foram criados os animais, sendo estes dotados de instinto, mas não de inteligência progressiva. Assim, conservaram os tipos primitivos e, salvo a educação individual, são os mesmos do tempo dos patriarcas. Os cataclismos dos dilúvios, porquanto não houve um só, mas vários, fizeram desaparecer raças inteiras de homens e animais. São consequências geológicas que ainda vos ameaçam. Os homens descobrem, mas nada inventam. Assim, as crenças mitológicas não eram meras ficções, mas revelações de espíritos inferiores. Os sátiros, os faunos, eram espíritos secundários, que habitavam os bosques e os campos, como ainda o fazem hoje. Era-lhes permitido, então, manifestar-se mais a miúde aos olhos dos homens, porque o materialismo não estava depurado pelo cristianismo nem pelo conhecimento de um Deus único. O Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores para estabelecer o do Espírito sobre a terra. Isto é a verdade, que afirmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Lázaro. O futuro. Médium Sr. Cole. O Espiritismo é a ciência de toda a luz. Feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a Idade de Ouro, ou melhor, a Era do Pensamento, reinará entre vós. E não penseis que, por isto, tereis menos compensações terrenas. Muito ao contrário, tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um clarão mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa que vos faz ver sob a máscara enganadora do bem geral, ou de um bem por vir, no qual muitas vezes os próprios mestres não têm nenhuma confiança. A mentira e a cupidez, a vontade de tudo ter, em proveito de uma seita e algumas vezes até em proveito de um só. Por certo, os homens não serão perfeitos, mas então o falso será tão restrito, os maus terão tão pouca influência, que serão felizes na sua minoridade. Nesses tempos, os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá a acepção impura que lhes atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave contido nestas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Chegados a esta crença, todos sereis médiuns. Desaparecerão todos os vícios que degradam vossa sociedade. Tudo se tornará luz e verdade. O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, que asfixia todo o sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não mais terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vos quererá. E vós, divisando o homem escolhido por Deus, para proteger sua fraqueza, ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas e sereis os instrumentos votados à propagação de seres destinados a melhorar-se, a progredir, a fim de chegarem a mundos melhores, onde, por um trabalho mais inteligente ainda, havereis de alcançar o nosso supremo benfeitor. Ide, espíritas, perseverai,
Fazei o bem pelo bem. Desprezai suavemente os gracejadores. Lembrai-vos de que tudo é harmonia em a natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrados certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. São Luís. Eletricidade espiritual. Médium, Senhor Didier Filho. O homem é, ao mesmo tempo, um ser muito singular e muito fraco. Singular no sentido de que, em meio aos fenômenos que o cercam, nem por isso deixa de seguir o seu curso ordinário. Espiritualmente falando, fraco, porque, depois de ter visto e admirado, sorri porque seu vizinho sorriu e não pensa mais naquilo. E notai que aqui falo não dos seres vulgares, sem reflexão, sem conhecimento. Não, falo de gente inteligente e, na maioria, esclarecida. De onde vem esse fenômeno? Porque, refletindo bem, é um fenômeno moral, pois que o espírito começou a agir sobre a matéria pelo magnetismo e a eletricidade. A seguir, entrou no próprio coração do homem, e este não o percebe. Estranha cegueira. Cegueira não produzida por uma causa estranha, mas voluntária, oriunda do espírito. Em seguida vem o espiritismo, produzindo uma comoção no mundo. E o homem publicou livros muito sábios, dizendo: é uma causa natural, é simplesmente a eletricidade, uma lei física, etc. E o homem ficou satisfeito, mas, crede, o homem ainda terá muitos livros para escrever, antes de poder compreender o que se acha escrito no livro da natureza, o livro de Deus. A eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, não pode o homem ainda definir, porque, sabei-o, só o podereis defini-la pelo magnetismo, essa manifestação material do espírito. Por ora, só conheceis a eletricidade material, mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Lamennais. Desdobramentos da comunicação anterior. 1. Teríeis a bondade de dar-nos alguns esclarecimentos sobre certas passagens de vosso último ditado que nos parecem um pouco obscuras? Resposta: farei o que me for possível no momento. 2. Dizeis a eletricidade, esta sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, esta frase não nos parece muito clara. Teríeis a bondade de expô-la mais detalhadamente? Resposta: explico-me da maneira mais simples que posso. Para vós o tempo existe, não é mesmo? Mas não existe para nós. Assim, defini a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, porque esta parte do tempo de que outrora vos devíeis servir para vos comunicar desde um ao outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Mais tarde virá a eletricidade, que não será outra coisa senão o pensamento do homem, transpondo o espaço. Com efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e o infinito, o pequeno meio e o grande meio? Quero dizer, em síntese, que a eletricidade suprime o tempo. 3. Mais adiante dizeis:
Não conheceis ainda senão a eletricidade material. Mais tarde, conhecereis também a eletricidade espiritual. Por isto, entendeis os meios de comunicação de homem a homem por via mediúnica? Resposta: sim, como progressos médios. Outra coisa virá mais tarde. Dai aspirações ao homem, a princípio ele adivinha, depois vê.